Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por o seu próprio sangue entrou uma vez no santuário. E havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo. E por isto é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para que agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Digam aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra. Ninguém prega ela se não for pelo Espírito Santo. E nesta hora, Pai, a palavra do Deus Todo-Poderoso, ela fala forte aos nossos corações. E vem, Senhor, nesta manhã abrir a visão de muitos. Vem abrir o coração de muitos. E eu quero, Senhor, dizer que só Tu és Deus. E que agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém e amém. Limpa o nosso coração e nossa mente para receber a sua santa palavra. Amém. Podem sentar, queridos. A Bíblia nos fala o poder que existe no sangue de Jesus. E este poder deste sangue, muitas vezes nós esquecemos dele. Quantos livramentos o Senhor tem dado à minha vida e à sua vida quando clamamos pelo poder do sangue de Jesus? Não é clamar o poder do sangue de Jesus por qualquer coisas banais, mas por um motivo real. Quando saímos de casa, quando entramos em casa, pedimos a cobertura do seu precioso sangue. Isto é mais real do que todos nós aqui, e os demônios no campo espiritual sabem que isto é verdade. Que quando clamamos pelo sangue de Jesus, existe em cada um de nós uma proteção sobrenatural. Sabemos que Jesus derramou o seu sangue na cruz uma vez para fazer uma expiação eterna, para sempre.
E sabemos que quando clamamos pelo poder do seu sangue, há libertação, há curas, há salvação, porque fomos salvos pelo poder do sangue de Jesus. Eu gostaria que você falasse em voz alta comigo: eu fui salvo pelo poder do sangue de Jesus. Quando você confessa Jesus, automaticamente, pela experiência que eu tenho de anos de ministério, automaticamente, quando confessamos o nome de Jesus, há um derramamento do poder do seu sangue sobre nós. Satanás, quando olha para nós, antes de aceitar a Cristo, ele olhava para nós de uma forma criatura. Satanás, quando olha para nós, quando aceitamos Jesus, automaticamente ele não vê o sangue de Jesus sobre nós, ele vê marca de fogo sobre nós. Experiências que nós tivemos aqui real dentro da igreja, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente o diabo não consegue mais olhar para o teu rosto. Ele vê na sua forma o poder do sangue de Jesus derramado como fogo. Ele não consegue olhar para você, porque o fogo de Deus sobre você se transforma em uma luz tremenda. E o poder de Deus se manifesta quando aceitamos Jesus, quando reconhecemos o poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Preste atenção, a Bíblia nos fala em Hebreus 9, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tomava um banho cerimonial, vestia as vestes sagradas, as vestes santas, e entrava no lugar santo. Ele estava no pátio, ali onde lavava as mãos, lavava os pés, lavava o corpo, e ali usava a estola sacerdotal, e o sumo sacerdote, entrava no lugar santo. O que era o lugar santo? Era dentro do santuário. A Bíblia nos fala que tinha à direita os pães da proposição, à frente havia o incensário, que tinha o incenso que ia até os céus, e à esquerda havia o candelabro de ouro com 7 lâmpadas acesas com azeite que ali era colocado, e as 7 lâmpadas do Senhor ficava acesa, trazendo a presença do Deus Todo-Poderoso. De ano em ano, o sumo sacerdote tomava o seu banho cerimonial, vestia as vestes sagradas, entrava no lugar santo, ao qual tinha os 12 pães da proposição, ao qual tinha o incenso, ao qual tinha o candelabro de ouro com as 7 lâmpadas acesas, representando a perfeição que é Deus, representando a vida, que as 7 para Deus é vida, representando a luz acesa dos 7 pedaços de ali do candelabro, que tinha 7, me ajude aí, 7 lugares onde colocava o azeite, espectadores, me ajuda aí, fugiu agora. E ali era acesa aquelas lâmpadas, e ali havia o lugar santo, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava o segundo véu adentro, que era o lugar santíssimo. Qualquer sumo sacerdote que entrasse com a vida e não estivesse reto diante do Senhor, corria o risco de morrer na hora, no lugar santíssimo, que é o segundo parte do véu, e ali havia a arca da aliança e 2 anjos, uma à direita e à esquerda, virado para si, nessa posição, representando a presença do Deus Altíssimo naquele lugar. E ali somente o sumo sacerdote pegava-se 2 bodes, repete comigo, 2 bodes. Um bode era degolado, tirado o seu sangue, colocado em cima desse propiciatório de ouro, que está em cima da arca da aliança, aonde estavam ali os anjos do Senhor, um à direita e à esquerda, trazendo a presença do Deus Altíssimo, 2 querubins, e a Bíblia nos fala que o sangue de um cordeiro, sem defeito, sem macho de 1 ano, sem defeito, sem macho, era colocado aquele sangue ali, para fazer expiação por todo Israel, por todo o povo de Deus. E outro bode, fala segundo bode, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele e o levava para fora do arraial, representando, levando todo o pecado do povo para o deserto. De ano em ano, esse ritual era feito para trazer a purificação para o povo de Deus. Para que o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia isso para mostrar ao povo que o pecado dele estava indo embora, que Deus estava se agradando de um sangue de um bode inocente, do sangue de um bode sem defeitos, aleluia. E o outro cordeiro era degolado, tirado o seu sangue ali, fazendo a representação para o sumo sacerdote, para entrar no lugar santo.
do lugar santo dos santos, do Santíssimo. Muito bem, a Bíblia nos revela agora que isto os homens faziam, mas continuavam com a vida toda embaraçada, com problemas, e agora aparece aquele que está na fila com João Batista para ser batizado. Aleluia, glória a Deus, diga glória a Deus. E agora vai ser batizado e João falando assim, serpentes e cobras venham para ser batizados, raça de víboras. E quando chega Jesus agora na fila, Jesus diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia nos fala e nos revela agora que João está agora enxergando em Jesus o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que por uma vez derramou seu sangue na cruz para salvação para as nossas vidas. Quando clamamos pelo poder do sangue de Jesus, há livramento. Quando clamamos pelo poder do sangue de Jesus, há curas. Quando clamamos pelo poder do sangue de Jesus, o principal, salvação, libertação, restauração. As palmas para o Senhor. Melhor o som. Aleluia! Diga glória! Diga o poder do sangue de Jesus. Se nós sabemos o tamanho do poder que existe em seu nome, quando clamamos a proteção dele, demônios não podem nos tocar. Olha para quem está falando assim, você já fez isso hoje pela manhã? Já clamou o sangue de Jesus para sair da sua casa? Não, muitos não fizeram isso. Muitos esquecem do poder do sangue de Jesus. O que o poder do sangue de Jesus representa em nós? Nós, quando aceitamos a Jesus, já temos o poder do seu sangue. Mas quando clamamos pelo poder do seu sangue, nós estamos lembrando a Ele que nós temos a sua proteção. E o demônio maligno não lhe toca. As palmas para o Senhor. Diga, creia. Você tem que ver uma manifestação de um demônio para apontar o dedo para você e falar, não posso te tocar, porque sobre você é a marca do sangue de Jesus. Eu tive experiências. O demônio acusou, falou que ia me matar. Eu falei, então mata agora. Ele falou, não posso. Por quê? Você tem a proteção do homem, a marca do sangue dele. A marca do sangue de Jesus, existe proteção sobrenatural. Aleluia. Tivemos experiência tempo atrás, eu e o Giovanni no carro. E ali o carro deslizou, e o Giovanni estava dirigindo, eu puxei o freio de mão do carro, falei, o sangue de Jesus tem poder. O carro parou em cima de um monturo, né, Giovanni? Em cima de e quase que nós entrávamos para a cerca abaixo. Cadê o sangue de Jesus? O carro parou. É coincidência? Não há coincidências. Deus tem nos livrado pelo poder do seu sangue. Quando lembramos do poder do sangue de Jesus, há livramentos tremendos e poderosos. Olha para o irmão e diga assim, lembre de clamar o sangue dele. Eu tinha uma prima que batia o pé no chão, o sangue tem poder no meu pé. Ei, também não é dessa maneira. O poder do sangue dele representa livramento e proteção. Devemos usar o nome dele realmente em grandes problemas e aflições, mas sempre pedir a cobertura do seu precioso sangue. Não brincar com o nome do Senhor em vão. Eu fico vendo assim, tinha muitos programas de televisão, camarada, Jesus, brincando com esse nome. Esse nome não pode ser brincado. Este nome não pode ter brincadeira. Este nome tem que ser levado a sério, porque Jesus é o único que pode dar a mim e a você a salvação eterna. Palmas para o Senhor. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Está vendo tanta gente ganhando o mundo todo e perdendo a salvação, irmão? O que adianta nós ganharmos tudo e perder o principal, a nossa salvação? Olha, a salvação só está em Cristo Jesus. Só nele há proteção. Olha para o irmão e diga assim, proteção. A Bíblia nos fala que o povo hebreu, quando saiu do Egito, por mão forte do Senhor, a Bíblia nos diz que ali representou a Páscoa, a saída do povo hebreu da mão de Faraó, da mão da escravidão. A Bíblia nos fala que Deus ordenou a Moisés que degolasse um cordeiro, tirasse o sangue dele, de um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha e sem defeito, perfeito, de 1 ano, representava adulto, tirava o sangue desse cordeiro, e se a família fosse grande, fosse pequena, podia repartir com outra família, mas se fosse grande, era só para a sua família. O sangue daquele cordeiro era colocado nos umbrais e nas vergas das portas.
E aonde o anjo da morte passou à meia-noite, diga meia-noite. Estava claro ou escuro? Escuro. Então era espiritual. O anjo da morte, quando passava pela casa dos hebreus e via a marca do sangue nas janelas e nas portas, ele não tocava o espírito de mortandade. Mas aonde ele passava e enxergava um lugar que não tinha a marca do sangue, como o povo egípcio, ele tocou sobre todos os primogênitos de animais e crianças. Animais e ser humano. Todos naquele dia morreram, inclusive o filho de Faraó. Por quê? Porque não tinha a marca do sangue. Não tinha a proteção do sangue do Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré. A Bíblia nos fala, se o sangue de um touro comum deu efeito naquela época, quanto mais agora o sangue de Jesus, que uma vez e nunca mais vai ser feito a expiação, uma vez feito eternamente, para que todos que chegarem a Cristo e aceitarem o seu nome e confessarem o seu nome, terão a marca do precioso sangue dele. E com o sangue dele, os demônios têm que bater em retirada. As palmas para o Senhor nesta manhã. Aleluia! Quer ver outro negócio aqui? Abre comigo aí, 1 João. Vamos ver outro negócio aqui. Outra coisa aqui. Olha o que diz 1 João capítulo 5. Versículo 6. João 5, 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito com letra maiúscula é o que testifica, porque o Espírito com letra maiúscula é a verdade. Versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. 3 que testifica no céu. O Pai, Deus, a palavra, Jesus, e o Espírito Santo entre nós. Estes 3 são um. Aí, para quem não acredita na Trindade, no poder da Trindade, está aí o Espírito, o Pai, que é Deus, a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Eles são um só. Vamos lá para o texto? Versículo 8. E 3 são que testificam na terra. Vamos lá? O Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, em Jesus. Quem tem o Filho, que é Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Como é que é o negócio? Eu quero entender aqui, eu não entendi direito. Vamos lá, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Água, o batismo, sangue, a morte na cruz. É Jesus não só por água, mas por água e por sangue. A água representa a purificação, a água representa a palavra, a água representa o batismo, descido nas águas. Humilhando para Deus, se humilhando para Deus. Ele fala também pelo sangue de quem? Pelo sangue do Cordeiro Pascal. Quem é o Cordeiro Pascal? Jesus Cristo, para salvação. A Bíblia fala então, e o Espírito Santo é o que testifica, porque o Espírito Santo é a verdade. Ele é a verdade. Versículo 7. E 3 que testificam no céu, o Pai, que é Deus, a palavra de Deus, que é Jesus, e o Espírito Santo. Estes 3 são um só. Amém, queridos? Repete comigo. Pai,
a palavra e o Espírito Santo. Os três são um. Os três são o que testifica agora na terra. O Espírito Santo que está conosco, dentro de nós. A água representa o batismo e o sangue representa o poder de Jesus derramado na cruz do Calvário, o seu sangue, a sua morte e a sua ressurreição. Estes três, eles concordam em um só. Os três concordam em um só. O Espírito, que habita em nós, o Espírito Santo, que habita no nosso espírito, a água. Preste atenção numa coisa, quando fala que é o nosso espírito, fala com letra minúscula. Amém, queridos? O Espírito Rogério, letra minúscula. O Espírito dos irmãos da igreja com letra minúscula. Quando fala o Espírito Santo com letra maiúscula. Aprenda sobre isso. O Espírito Santo ali, os três testificam na terra. O Espírito Santo com letra maiúscula e a água representa a palavra, representa a purificação, a água representa o batismo nas águas e o sangue de Jesus aqui, não é sangue de bode mais, o sangue de Jesus. Estes três, eles vão concordar em um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, a água é Jesus e o sangue é Jesus. Deus Pai é o dono de tudo. Os três, um só. Diga, os três é um só. A Bíblia nos revela, então, o poder que existe no sangue de Jesus. Nós temos que entender isso, irmão, e temos que clamar por isto. Aleluia. Bendito seja o seu nome, Senhor, nesta manhã. Obrigado pela palavra, obrigado pela palavra, aleluia. Digam glórias a Deus. Abra comigo também Hebreus capítulo 4, versículo 12. O poder da palavra, que é Jesus. Vamos lá. Efésios 2:3. Efésios. Porque a palavra de Deus, diga assim, a palavra quando fala, a palavra é Jesus. Amém, queridos? A Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. E o verbo é Jesus. Digam glória. E a palavra é Jesus. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante, qualquer espada, dois gumes, penetra a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diga, a palavra de Deus é Jesus para nós. Quando lemos a palavra no Espírito, é Jesus falando com cada um de nós. É Jesus se manifestando, porque Ele se manifesta na palavra dEle. A palavra dEle, quando você medita, não lê, medita, esta palavra ela entra dentro do seu ser e transforma o seu espírito, transforma a sua vida interior. A palavra de Deus é tudo que nós temos. Vamos lá, Efésios capítulo 2, 13. Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe dele, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Abra comigo Romanos, capítulo 5, versículo 8 até o 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O que é reconciliar? Me ajude aí, irmãos. O
Quem sabe português mais do que eu, me ajuda aí. O que é reconciliar? Voltar a unir? Sim. O que é reconciliar? Casal reconciliou. Olha que maravilha. Está difícil hoje, hein? Unir de novo. Reconciliar é trazer de volta o que estava perdido. A Bíblia fala que o homem perdeu a Deus com o pecado de Adão. Com o pecado de Adão, o homem fez assim para Deus, afastou dele. E o pecado entrou com força sobre o homem. A carne do homem ficou fraca e o pecado entrou e destruiu o homem. A Bíblia fala que o primeiro Adão falhou, mas o segundo foi perfeito. O primeiro pecado representa Adão como um homem, e o segundo Adão representa Jesus, que veio para libertar e salvar e reconciliar o homem de volta com Deus. Todos nós tínhamos perdido a união com Deus. Todos nós havíamos perdido a salvação, mas quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele estava dizendo para Deus: eu justifico eles, eu reconcilio o Senhor Deus com eles agora. As palmas para o Senhor. Por isso que é o único mediador entre Deus e os homens. Está em Timóteo? Me ajuda aí, Timóteo. Timóteo capítulo, acho que 2, se não me falha a memória. Vamos lá para o texto. Vamos lá, Timóteo. Eu sei que está em Timóteo, eu não estou lembrando aonde. Vamos lá. Claro que foge tudo, né? Pode ler 2:5, é isso aí. Eu estava pensando no 5, mas falei, vou chutar não. Porque há um só, 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por que o mediador? Ele foi o único que pôde falar assim: Pai, olhe para eles. Aquela passagem na cruz que Jesus está assim, com o prego na mão direita, na esquerda e sobre os seus pés. Ali Deus fica em silêncio com Jesus. E quando Deus fica em silêncio com Jesus, sabe por quê? Porque todos os pecados da nossa geração, da geração passada, estavam sobre ele. E naquele momento o pai fica em silêncio com o filho, porque o pai não pode ver o filho carregando os pecados nossos. O pecado entristece a Deus e afasta o homem de Deus. E a Bíblia fala agora que Jesus levanta a cabeça e diz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento o pecado, Deus não podia olhar para ele mais. E ali Deus virou praticamente as costas para o filho, porque o filho estava levando naquele momento todos os nossos sofrimentos, todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores. Está escrito em Isaías 53, versículo 4, vamos lá. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, versículo 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, aleluia. Versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, versículo 8, da opressão, do juízo foi tirado, quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido, versículo 10, aleluia, versículo 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, versículo 10, todavia, ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos. Repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! As palmas para o Senhor. Você vê o que uma coisa está ligada à outra, um versículo ligado a outro versículo. Você vê que 1 Timóteo está ligado agora com o poder do sangue de Jesus em Hebreus 9. O poder do sangue de Jesus em Hebreus 9 está ligado em 1 João, o poder do sangue de Jesus, o poder do sangue, da palavra e do Espírito. As três coisas concordam em uma. Diga, aleluia. Diga, o preço não foi em vão de Jesus. Mas Jesus, como Senhor e Salvador, Ele deu ao homem o livre-arbítrio da escolha. Aleluia. Quando Deus avisou para Adão, o dia que comer daquele fruto que não é para comer daquele jardim, certamente morrerás. Deus deu livre-arbítrio a Adão. Agora Eva é seduzida pelo diabo e levou Adão a ser seduzido também. Foram e comeram do fruto que não era para comer, o único que não era para comer, comeram. E a Bíblia nos fala e nos revela agora. Deus falou, você pode comer qualquer parte, menos essa. Eles comeram aquilo que Deus ordenou que não fizesse. A Bíblia nos fala que naquele momento, Satanás, ele toma da mão do Adão o que Deus tinha dado a ele, a autoridade. Todas as vezes que você der uma permissão para o diabo, em alguma área da sua vida, ele tomará da sua mão o que Deus te deu. O diabo é ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Nós temos a salvação em nossa mão e podemos perdê-la se dermos ao diabo. Como assim? Toma aí, ó, eu não quero mais salvação, eu não quero mais Jesus. E olha que essa situação aí do Covid, muita gente está bem afastadinho de Jesus. Hein? Eu sei que tem alguns em casa de idade, como minha mãe também é de idade, está em casa, não está vindo só domingo à noite só, mas ela está preocupada também, porque tem que passar por esse processo aí. Eu sei que muitos irmãos de idade na igreja, mas tem muito irmão novinho, fortinho, que está com medo da igreja. Para ir para a farmácia não tem medo, para ir para o hospital não tem medo, para ir para não sei, não tem medo, mas para a igreja tem medo. Eu também sou grupo de risco, e aí? Estou aqui, e se for ter medo de morrer, então eu não acredito na salvação. Eu tenho que acreditar no que eu prego, no que eu vivo na palavra. As pessoas falam que vivem em Cristo, mas estão morrendo de medo das coisas. Olha, irmão, o medo atrai problemas. O que Jó temeu aconteceu. O que você teme acontece. Temos que afastar o medo da nossa vida. Maior está conosco do que com eles. Se tiver que passar pelo processo, todos nós vamos passar pelo processo. Oramos para que nada aconteça com a gente, que dê saúde perfeita, mas nossa vida está na mão do Senhor. Não devemos temer mal algum, nem praga alguma sobre a nossa tenda. O Senhor nos livra. Creio na promessa do Senhor. Aleluia. As palmas para Ele. Olha, eu estou sabendo e sei que tem muita gente deprimida em casa. Agora, aquele negócio, não pode vir para a igreja. Mas pode ir para o supermercado. Domingo de manhã está lá no supermercado, domingo à noite, à tarde vai ao supermercado, vai para todo lugar perigoso que pode ser contaminado a qualquer momento, mas está com medo de vir na igreja. Aí fica depressão em casa, chorando lá. Irmãos, a igreja está aberta. Nós devemos cultuar o Senhor. Não aglomerar, mas devemos cultuar o Senhor. Amém? Está bem separadinho aqui, ó. Não tem problema nenhum. Devemos cultuar o Senhor. Se viver, glória a Deus. Se morrer, glória a Deus também. Nós estamos na mão dele. Irmãos, temos que parar com esse medo. Amém? Existe um espírito também de terrorismo na nossa vida, irmão. Nós temos que parar, quebrar esse espírito em nome de Jesus. O problema existe. O perigo existe. O perigo de você atravessar a rua e morrer atropelado também é um perigo. O câncer é um perigo. As enfermidades, a doutora Márcia sabe quantos cânceres estão aí aparecendo. Este ano, 330 mil, se me falha a memória, pessoas morreram do coração. Mas a imprensa, ninguém fala nada. Agora morreu de Covid 400 mil, morreu de Covid no ano. No ano morreu 300 e poucas mil pessoas. Se não me falha a memória, 330, 350 morreram do coração esse ano. Ninguém fala nada. Do câncer, no meio de 5, 6 pessoas na família, 1, 2 está morrendo de câncer e ninguém fala nada.
Mas agora o Covid é para eleger muita gente. É para crescer em cima dos pobres. É para crescer em cima das pessoas que estão aí sofrendo. Deus não aceita isso, hein? Olha, Deus não aceita isso. A justiça do Senhor vai vir fortemente no Brasil. Ó. Escrevam isso. Pode marcar na sua agenda aí. A justiça de Deus está a caminho para o Brasil e vocês verão a mão do Senhor mover aqui neste país. As palmas para o Senhor. Marque no Espírito. Marque no Espírito. Hein? Os homens maus não vão prevalecer contra o justo no Brasil. Eles estão fazendo uma forca para eles mesmos enforcarem, como Mardoqueu fizeram para Mardoqueu. Ramã fez para Mardoqueu e quem morreu enforcado foi Ramã. Escute bem, estão preparando forcas contra pessoas de bem no Brasil. Mas a forca vai servir para os homens maus. Deus vai livrar o Brasil. Tem livrado o Brasil do mal. As palmas para o Senhor. Vou dizer outra coisa, o Brasil está uma guerra entre o bem e o mal, querido, entre Satanás e entre os anjos do Senhor. Há uma potestade contra o Brasil, para atuar nas faculdades federais, estaduais, colégios, dentro de casas. Há um espírito de rebelião no Brasil muito grande. Nos Estados Unidos da América, eu vejo o patriotismo, porque o Espírito Santo ama quem é patriota, ele ama quem ama a sua bandeira, ele não queima a sua bandeira, e devia dar prisão perpétua porque queimar a bandeira no Brasil. Isso é o espírito de rebelião. Se somos brasileiros, temos que torcer para o Brasil dar certo, não para dar errado. Não existe A, B, C melhor, bom é Deus. Mas nós devemos orar pelo patriotismo do nosso povo. Nós não podemos brigar entre nós temos que ter a unidade e a união no Brasil para que o Brasil avance e nós possamos avançar juntos. Amém, queridos? Eu vejo um espírito, olha, uma guerra para tentar minar as forças de todos os homens de bem no Brasil, inclusive a minha vida e a sua, que servimos a Deus. Estão fazendo tudo para tentar fechar as igrejas. Escreve o que eu estou falando com você, e é espiritual e é real. A finalidade é acabar com o Brasil espiritualmente, mas maior está conosco do que estão com ele. As palmas para o Senhor. Deus vai levantar muitos homens de bem, muitos homens que tementes e Deus dará livramento. É Deus, não é o homem, dará livramento para eles. Amém? E acredito também na morte de muitos que brincarem contra o Brasil, contra a nossa nação, antes do tempo, morrerão antes do tempo. O homem mau que tentar tocar na nação brasileira, Deus vai trabalhar com eles. Senhor, queremos engrandecer nesta manhã por esta palavra do poder do seu sangue. A autoridade e o poder que existe em seu precioso sangue. Senhor, cubra o Brasil com seu precioso sangue. Cubra, Senhor, a bandeira brasileira com seu precioso sangue. Cuida, Senhor, de aqueles que são homens de bens, que querem o melhor para o próximo. Abençoe a nação brasileira e abençoe nossos lares, nossas famílias, a nossa igreja. Quando eu falo igreja, não é a Fonte de Água Viva, é todas as igrejas que realmente são fiéis ao Senhor. Cubra as igrejas com o teu precioso sangue. Cubra a nossa família com o seu precioso sangue. Cubra cada um de nós com o seu precioso sangue. Nos livra de toda praga, de toda peste e de toda palavra de maldição. Cai por terra em nome de Jesus o Nazareno. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo esteja sobre todos que aguardam a volta bendita de Jesus de Nazaré. E esta igreja diz, eu creio, amém. As palmas para o Senhor. E agora vamos almoçar, amém, queridos? Deus abençoe, um beijo no coração e a paz de Cristo, e logo mais estaremos aqui. Olha, não se esqueça, a igreja está fazendo a obra social, não paramos, viu, irmão? Mesmo com as portas trancadas aqui, quando nós trancamos a porta aqui, a igreja não parou de fazer a obra social, viu?
Só que aquele que dá com a esquerda não fica mostrando. Deixa eu falar outro negócio para encerrar, irmão. Não encerrei ainda não, peraí. Eu fico vendo os camaradas pegando um cheque de 100 mil reais. Olha, estou dando para assistente de qualidade, eu sou muito bom. O cara ganha bilhões e dá 100 mil, que não é nada. O que a igreja tem feito, ninguém sabe. Jesus sabe. O que a igreja faz com a esquerda, que somos nós, não fica mostrando com a direita. Eu tenho que mostrar para ninguém o que nós fazemos aqui, irmão. Nós estamos fazendo. Está sendo feito. Né? Aqueles que realmente precisam, nós estamos olhando para eles. E graças a Deus que eu oro para que ninguém precise. Eu creio numa igreja super abençoada que não precisa de nada. Tem para sobrar do que pedir. É melhor dar do que receber. A Bíblia fala, é melhor nós darmos do que recebermos. Então, estamos às ordens para ajudar os que realmente precisam. Amém, queridos? Agora, primeiramente, os domésticos da fé. Primeiramente, os que precisam aqui dentro. Né? Se for olhar na cidade do povo e fora, não tem igreja que aguenta ajudar. É ou não é? Nós temos que olhar na necessidade de quem está aqui primeiro, para depois olhar de fora. Amém, queridos? Primeiramente, os irmãos em Cristo estão aqui, muitos estão passando necessidade, aperto às vezes, né? Eu creio que não, mas se tiver, estamos para ajudar. Amém? Que Deus abençoe, um beijo no coração e à noite estamos aqui de volta. Diga para o irmão assim, não tenha medo. O que Jó temeu, aconteceu com ele. Não tenha medo, Deus está te guardando. Deus está... Agora, o que nós temos que evitar é ficar conversinha na igreja, viu, irmão? Você terminou o culto, irmão, tira a máscara, dá um beijinho no outro, para com isso, ó. Amém? Terminou o culto, não fique aglomerando naquela porta, conversando fiado, desculpa a expressão, vai conversar em casa. Olha, essa é a prevenção que nós temos aqui. Né? Quer falar com o pastor alguma coisa? Tudo bem. Mas esse negócio de muita conversa na porta de igreja é perigoso. Amanhã eles vêm e fecha tudo. Então temos que vigiar. Amém, queridos? Acabou, pega o carro, a moto, vai para casa. For a pé, vai de canela, vai embora. Amém? Deus abençoe, um beijo no coração para todos. As palmas para o Senhor. Diminuiu as palmas, né?